E o São Paulo joga bem, domina o Palmeiras e vence por 3-0 e encosta nos líderes do campeonato e de quebra ainda tira a invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Nós vamos trazer para vocês aí o histórico dessa partida e a nossa análise e opinião desse jogão de bola de São Paulo 3, Palmeiras 0. Bora lá pro vídeo. Olá meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil, estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino e o destaque é esse jogão de bola que teve na noite dessa sexta-feira entre São Paulo e Palmeiras pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, tá vendo qualquer do nosso canal, fique à vontade, assista o vídeo, se no final você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like, compartilhar e se você não se inscreveu ainda, peço que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta. Beleza, galera? Pois bem, gente, o São Paulo venceu o Palmeiras por 3-0 na noite desta sexta-feira em Cotia pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Aline Milene, Isa Guimarães e Carol Gil lideraram o triunfo tricolor que encerrou a sequência de vitórias do rival no Campeonato Brasileiro. Pois bem, e como é que os dois técnicos, a Rosana Augusto e o Thiago Viana, escalaram as suas equipes para esse duelo? Vamos começar com as palestrinas, que no caso aqui são as visitantes. A Rosana Augusto foi com a Keti Tapia, Poliana, Ingrid e Brena Carolina, Bia Zanerato, Tainá Maranhão, Paty Maldané e Emily Assis, que no lugar da Fê Palermo, né? A Andressinha, Raíssa Bahia e a Rai Coutinho é o time, foi força máxima com exceção da Emily Assis, que é reserva da Fê Palermo, que ainda sente a lesão. Pois bem, e as soberanas do tricolor paulista do técnico Thiago Viana, olha só, ele que já foi num esquema mais cauteloso no 5-3-2 e o time se saiu bem, olha só, Carlinha, Serrana, Luísa Calazans, Tayla e Rafa Soares, Clara, Preneger e Robinha. E aí no ataque, Aline Crivellari e a Isa é o time do técnico Thiago Viana, que dessa vez foi mais inteligente, soube armar o time para surpreender as palestrinas da Rosana Augusto. Pois bem, como é que foi o primeiro tempo, gente? Olha só, o São Paulo foi superior no primeiro tempo e criou as melhores chances, enquanto o Palmeiras apostou nos contra-ataques, principalmente com a Tainá Maranhão. A etapa inicial começou com muitos erros de passes dos dois lados. Isa teve boa oportunidade ao acertar a trave após falha da defesa palmeirense, mas Crivellari não conseguiu aproveitar o rebote. Aos 36 minutos, Isa voltou a levar perigo, mas parou na defesa de Tapia. Nos minutos finais, o Palmeiras tentou pressionar, mas sem ameaçar de forma efetiva o gol adversário, e assim termina o primeiro tempo em 0-0, gente. Pois bem, e o segundo tempo? Os gols deslancharam na etapa final. O São Paulo abriu o placar logo aos 5 minutos com Isa Guimarães. A camisa 11 recebeu na área após jogada de Aline Milene e foi mais rápida que a defesa palmeirense para tocar para o fundo do gol. Mais confiante, o time de Thiago Viana subiu a pressão e forçou um novo erro do Palmeiras aos 16 minutos. Aline Milene recebeu um grande passe, que passe da Preneger, hein? Driblou Poliana e aumentou a vantagem das mandantes. A estrela do técnico Thiago Viana também brilhou. Logo após acionar Carol Gil na partida, a lateral finalizou o contra-ataque puxado por Crivellari e marcou o terceiro gol do São Paulo e assim encerrando a partida
por 3-0. Carol Gil, que estava no banco, estava voltando de lesão, assim como a Bruna Caldeirão, que também entrou no segundo tempo. Pois bem, e agora, como fica, gente, a tabela dos dois times? Com o resultado, o São Paulo chega aos 10 pontos e assume o quinto lugar, empatando na pontuação com o Corinthians. Já o Palmeiras perdeu a invencibilidade após uma sequência de 4 vitórias, mas segue na liderança isolada com 12 pontos. E a agenda das duas equipes, olha só, a sexta rodada que já começa nessa segunda-feira. Os dois times voltam a campo na próxima segunda-feira, dia 30 de março. O São Paulo visita o Atlético Mineiro na Arena do Jacaré, às 19 horas. Já o Verdão joga contra o Flamengo às 9h30 da noite na Arena Barueri. É a agenda das duas equipes. Pois bem, galera, eu falei na nossa live que o São Paulo tinha time sim para vencer o Palmeiras. Era só o técnico Thiago Viana tentar acertar esse time, colocar um esquema que priorizasse principalmente o meio de campo e tivesse como acionar os atacantes. E ele fez isso entrando no 5-3-2. Colocou o time um meio de campo bem ofensivo e, ao mesmo tempo, um meio de campo que sabe trabalhar com a bola. E assim o São Paulo consegue essa grande vitória. Como a gente disse, aquele sistema que vinha entrando de 4-2-4 deixava o time muito exposto e o São Paulo não conseguia criar, porque muita gente no ataque, certo? Virava uma bagunça e ao mesmo tempo na defesa. São Paulo não conseguia priorizar o seu meio de campo com apenas duas jogadoras. Duas jogadoras, a Preniger sofria demais sozinha ali no meio. Pois bem, e assim o São Paulo jogou bem e convenceu. São Paulo que no primeiro tempo dominou o Palmeiras, com o Palmeiras praticamente jogava nos contra-ataques, aproveitando a velocidade da Tainá Maranhão, mas o Palmeiras não soube criar para incomodar o São Paulo nesse primeiro tempo. Tanto é que no primeiro tempo o São Paulo colocou a bola na trave com a Isa, certo? E não conseguia incomodar o São Paulo, o Palmeiras, de forma efetiva. E no segundo tempo, São Paulo já abre o placar logo no começo do primeiro tempo com a Isa, marcando 1-0, deixando assim o Palmeiras meio atordoado. Logo em seguida, a Aline dribla a Poliana depois de um passe da Preniger. Gente, como jogou a Vanina Preniger? É uma coisa fora de série o que essa menina jogou e melhorou muito o time do São Paulo no meio de campo. Ela acomodou ali o meio de campo. Ela foi para mim uma das melhores em campo. Ela participou praticamente dos 2 gols seguidos. Esse que ela deu um passe magistral para a Aline, certo? A Aline ficou cara a cara só com a Poliana. A Aline tentou o drible, o X1, conseguiu e aí bateu na saída da goleira Tapia. E o terceiro gol também veio de uma saída, uma bola da Preniger, né, que brigou no meio de campo, tocou para Crivellari, aliás, para Carla Alves, que tinha entrado no segundo tempo. A Carla Alves puxou o contra-ataque com a Crivellari e viu a Carol Gil chegando, e a Carol Gil chutou e, infelizmente ou felizmente, a Tapia não conseguiu segurar, e assim o São Paulo faz o seu terceiro gol, confirmando uma grande vitória e onde o São Paulo fez uma grande partida. Então, tá aí para vocês essa minha análise e opinião. Como eu sempre falei para vocês aqui, gente, o São Paulo tem time para ganhar do Palmeiras. Só que o time vem bagunçado, certo? O sistema que o Thiago Viana estava entrando em campo viu que não estava dando certo. Nos 2 primeiros jogos, o São Paulo jogou com um esquema mais cauteloso, conseguiu as vitórias. Depois mudou o esquema, sofreu, né, para jogar contra a Ferroviária, perdeu em casa, podia ter perdido demais. E no jogo contra o Fluminense, o São Paulo, apesar de ter sido um pouco melhor ainda no primeiro tempo, não conseguia converter em jogo porque as jogadoras desconhecem esse sistema 4-2-4, um sistema que não serve para o perfil da jogadora do São Paulo. Mas nesse jogo ele foi mais cauteloso e entrou com 5-3-2 e conseguiu segurar o ímpeto das atacantes do Palmeiras, que não tiveram chances, certo? São Paulo dominou a partida inteira e mereceu a vitória. Parabéns às soberanas por essa grande vitória. Encosta aí nos líderes e fala, tô aqui também.
tô aqui, certo? E agora pega o Atlético Mineiro lá na Arena do Jacaré, podendo assim chegar mais e mais na frente na tabela do Brasileirão Feminino. Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, a nossa análise e opinião desse grande jogo de São Paulo 3, Palmeiras 0. A gente volta agora na nossa live extra que nós vamos ter nesse domingo às 20 horas pra gente debater essa quinta rodada e já dar os nossos pitacos pra sexta rodada, que já começa segunda-feira, São Paulo contra o Atlético e o Palmeiras contra o Flamengo, outro jogão de bola. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.